Pessoal, então nós vimos agora quais são as matérias que podem ser apresentadas em sede de preliminar na contestação. Está prevista, então, essas matérias elas estão previstas no artigo 337 do novo Código de Processo Civil. Lembrando que esse rol é meramente exemplificativo, ele não é taxativo, ele não exaure, então, todas as matérias. Nós podemos ter outras matérias a serem apresentadas na própria contestação. Inclusive, é isso que nós falaremos agora. Outras matérias alegáveis em contestação. Primeiro, intervenção de terceiros, denunciação da lide e chamamento ao processo. Nestas situações, então, onde haverá uma regularização do sujeito passivo da demanda, isso vai ser alegável, portanto, na própria contestação. Falsidade documental, prevista lá no artigo 430 do novo Código de Processo Civil. Nós já falamos, inclusive, sobre essa matéria hoje. Não terá mais, então, uma exceção. Isso não vai ser alegável, então, em sede de em matéria incidental, mas na própria contestação. Impedimento ou suspeição do juiz. Também falamos a respeito disso. Do promotor e dos auxiliares de justiça, não é? Aplica-se, então, aos promotores e auxiliares de justiça também as matérias que causam impedimento ou suspeição do juiz. Portanto, a parcialidade do juiz, essas matérias também serão alegáveis em contestação. Quaisquer outras nulidades, portanto, qualquer tipo de nulidade, qualquer tipo de violação a matérias e garantias constitucionais, nestas situações, então, deverá o réu alegar isso em sede de contestação. Quaisquer outras causas de extinção do feito. Toda possibilidade, toda causa que gera a própria extinção da demanda, isso vai ser alegável, então, em contestação. Medidas cautelares de interesse do réu. Toda vez que o réu for querer se utilizar do poder geral de cautela, do poder geral que o magistrado tem exatamente para proteger pessoas e coisas e provas, nessa situação poderá, então, o próprio réu requerer a medida cautelar. E vejam, isso aqui é uma das matérias também mais interessantes, não é? Vai se aproximar muito do pedido contraposto que era realizado no procedimento sumário do CPC de 73. Portanto, a reconvenção era o mecanismo, era o meio em que o réu se utilizava para apresentar uma demanda autônoma, mas contra o próprio autor da demanda principal. Isso era feito como um procedimento autônomo, mas que vinha junto com a demanda principal. Com o novo CPC, a reconvenção ela é apresentada dentro da própria contestação. Diz lá o 343 que na contestação é lícito ao réu propor a reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal ou com o fundamento da decisão. Portanto, toda vez que tiver conexão com a ação principal, poderá, então, o próprio réu apresentar a sua reconvenção, mas não em processo autônomo. É claro que a natureza jurídica da reconvenção continua como uma ação autônoma. Entretanto, ela vai ser inserida dentro do próprio processo principal. Isso vai ser apresentado na própria contestação. A proposta da reconvenção, o autor será intimado na pessoa do seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Então, na verdade, o que nós teríamos aqui é a apresentação de uma contestação do autor contra o pedido apresentado pelo réu. Ele fará isso no prazo de 15 dias. E vejam, a intimação para o autor apresentar a sua defesa será realizada na pessoa do seu advogado constituído no processo. Ele terá prazo de 15 dias para apresentar a sua defesa. Parágrafo 2º. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do seu mérito não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Portanto, nessas situações onde nós temos a desistência da ação principal ou a ocorrência de uma causa extintiva, não vai gerar efeitos na reconvenção. A reconvenção
ela continua, porque inclusive a própria natureza jurídica dela é como uma ação autônoma, e portanto ela não fica como um mero adjetivo, como um mero acessório da ação principal. Ela vai correr de forma autônoma, ok? Parágrafo 3º. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Portanto, aqui basta que haja uma conexão, mas não tem que ser necessariamente a identidade absoluta do sujeito passivo da reconvenção com o sujeito ativo da ação principal. Inclusive, na reconvenção, o sujeito passivo da reconvenção pode ser terceiro. Ok? Parágrafo 4º. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Exatamente essa ideia que a gente vinha apresentando agora, não é? Pode ser, então, um terceiro que pode apresentar, então, inclusive no polo ativo. Pode figurar no polo ativo da reconvenção, terceiro em conjunto com o réu. O réu mais algum terceiro pode, então, ingressar com a reconvenção no próprio teor da contestação contra o autor. Diz lá o parágrafo 5º que, se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído. Portanto, ele tem que afirmar que a reconvenção diz respeito, inclusive, ao substituído. E a reconvenção deve ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. O parágrafo 6º, por sua vez, diz que o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecimento da contestação. Então veja, a reconvenção pode ser proposta em sede da própria contestação, mas se por acaso o réu não quiser apresentar contestação, ele pode apresentar única e exclusivamente a reconvenção. Portanto, aqui de fato nós teríamos uma petição onde haveria a alegação da mera reconvenção, ok? Mesmo integrada a contestação é ação. Mesmo que a reconvenção esteja apresentada em sede de contestação, isso não retira a natureza da reconvenção como ação autônoma. Compatibilidade com a pretensão declaratória, ok? Aqui pode ter a possibilidade de uma compatibilidade da reconvenção com uma sentença declaratória do processo principal. Isso está previsto lá no artigo 19 no novo CPC. Possibilidade de tutela de urgência e de tutela de evidência. Portanto, pode ser concedido, inclusive na própria reconvenção, a concessão dessas tutelas de urgência, e tanto tutela de evidência. Desistência da ação e contestação oferecida. Então, quando nós temos a desistência da ação e já teve o oferecimento da contestação, isso vem previsto lá no artigo 485, no parágrafo 4º ele vai determinar que, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem consentimento do réu, desistir da ação. Portanto, o réu já apresentou a sua contestação com todas aquelas matérias que nós vimos até agora, inclusive com a possibilidade de apresentação de reconvenção. A partir do momento que o réu apresentou a contestação, o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do próprio réu. Porque o réu agora também tem interesse na própria solução do litígio. Ele quer saber o que o Estado, o que o magistrado tem a dizer a respeito daquele litígio, inclusive do que ele apresentou. Parágrafo 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Lembrando que, ainda aqui, vai ficar dependendo, então, do consentimento do réu, se ele já tiver apresentado a sua contestação. Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Então, veja, não basta a inércia do autor para que o magistrado reconheça e declare, então, a extinção do processo pelo abandono do processo. Na verdade, deverá o réu alegar isso, apresentar, então, que de fato o autor lhe abandonou o processo, para que aí sim o magistrado reconheça a matéria, reconheça, então, o abandono do processo, declarando a extinção sem resolução de mérito. Ok, pessoal? Então, em relação à contestação, as formas de impugnação apresentadas pelo réu são esses os pontos importantes
que devem ser apresentadas em relação ao novo CPC. Voltamos daqui a pouquinho.